Então vamos lá, rapaziada. Hoje vai ser o dia de cálculo 3, essa matéria que trava muito a gente. Só que quando a gente consegue passar, você vê que não é tão difícil como parece. Vamos começar por um tópico um pouco mais básico, que seria basicamente de parametrização. Isso aqui, a gente vai pegar uma função e às vezes a gente tenta deixar ela em uma variável um pouco diferente, em um outro parâmetro, que nesse caso a gente vai usar bastante o t, você vai ver como que a gente vai fazer isso. A gente faz isso para conseguir descrever algumas curvas que são mais complicadas de um jeito bem mais fácil. E isso ele acaba também afetando bastante o modo de resolver essas equações diferenciais, integral, e acaba facilitando bastante. Então vamos mostrar aqui um exemplo eu vou parametrizar isso daqui. Como é que eu posso parametrizar essa curva? O que eu posso fazer? Como a gente vê que um termo igual nos dois é esse aqui, é x, então eu vou começar por ele. Eu vou simplesmente chamar x de t. Então tá, a gente vai parametrizar em função de t. Agora que eu sei que x é t, eu tenho uma equação para y, eu tenho uma equação para z. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir isso daqui que a gente encontrou. Então beleza, eu sei que isso aqui é t. Y é igual a 2 vezes t mais 1. E indo para o z, z é igual a 3 vezes t menos 2. Então pronto, usando o sistema de equação, a gente simplesmente acaba de fazer todo o esquema que a gente precisa. Então vamos lá. Y igual a 2t mais 1. Y está parametrizado, está já no parâmetro certinho. E z é igual a 3t menos 2. E parametrizado perfeitamente, sem trabalho, tranquilinho, beleza. Vamos ver aqui um outro exemplo. Esse daqui, ele acaba sendo muito interessante também, porque a gente parametriza de um jeito um pouco diferente. Imagina que a gente tem isso daqui. A gente tem isso aqui, um z que é igual a zero. Quando você pegar para escrever como que está funcionando essa função, eu vou fazer assim, na verdade. Pronto. Você vê que isso daqui, ele representa o quê? Ele representa um disco, nesse caso, é um disco mesmo, e o raio é a raiz disso aqui. Ou seja, o raio é igual à raiz desse valor aqui. Então, beleza. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raiz do raio. Então tá. Para encontrar o raio, eu vou só tirar a raiz disso aqui. Raiz de 9 é 3. Isso aí, até que tá de boa. Então eu vou colocar aqui 3, 3, 3, 3. 3, 3, menos 3, menos 3. Quando a gente fizer esse círculo aqui, que tá muito feio, mas tá muito feio mesmo, mas basicamente isso é o que essa funçãozinha aqui tá me contando. Então tá, eu vou parametrizar ela também em função de t. O que eu vou fazer para isso? Eu vou usar x é igual raio cosseno de θ, ou simplesmente cosseno t, y igual ao raio vezes seno t. Ah, mas se eu invertesse isso aqui, se eu chamasse y de raio vezes cosseno e x de raio vezes seno, o que isso iria fazer? Isso iria mudar a setinha daqui. Em vez do valor estar fazendo assim, ele iria inverter para outro jeito. Então, você inverter isso, eu só inverte isso. Eu vou padronizar, como a gente usando esse modelo aqui de x sendo cosseno e y sendo seno, porque mais no futuro a gente vai fazer umas modelagens um pouco diferentes, só que também usa esse conceito. Então assim, para você saber que aqui se comporta de um jeito e do outro vai ser a mesma forma, a gente vai padronizar desse jeitinho aqui. Mas o outro estaria errado? Não, não estaria errado. Funcionaria também. Talvez em algum exemplo seria até mais fácil, mas beleza, a gente vai ver isso no futuro. Então tá, fazendo isso aqui, a gente vai sobrar o nosso termo z. Ah, z é igual a zero, então z é igual a zero. Ah, mas se z fosse igual a x, então, sei lá, x mais 2. Então, eu iria pegar esse x aqui, substituir aqui e simplesmente somar 2. Nesse caso, iria ficar z igual a r cosseno t mais 2. Sendo nosso r 3, 3 cosseno t mais 2. Perfeito, é simplesmente isso daqui. Na parametrização você vai ver que não tem muito erro, ele é bem mais simples do que você acha, e ele é bem mais simples do que parece. Pelo menos nesse daqui,
que é usando um XY, o mais difícil que você vai acabar vendo é provavelmente esse daqui. Porque assim, os outros modelos mais complicados, ele já começa a abordar uma terceira dimensão, que também não é complicado. Ele é simplesmente um esquema de bolo que se aprende a fazer de 3 modos e sempre você vai usar ou o primeiro modo, ou o segundo, ou o terceiro, e é basicamente isso. Não foge muito disso. Então tá, deixa eu ver se eu coloquei aqui mais um exemplinho. Coloquei, então vamos ver. Mesmo esquema do outro. Aqui eu não tenho o valor de z, eu não tenho o valor de x, não tenho o valor de y. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente parametrizar de uma forma mais fácil possível, porque eu não quero dor de cabeça. Então, eu sei que isso daqui forma um círculo assim, e isso daqui, a raiz dele é o raio. Então aqui seria a raiz de z, menos raiz de z e menos raiz de z. Tá bom, é isso aqui. O que eu vou fazer? Nosso x é igual ao raio vezes cosseno t. Nosso y é igual ao raio seno t. E beleza, qual que é o nosso raio? O nosso raio é raiz de z. Então simplesmente substituo raiz de z. Você viu? Tipo, não tem uma dificuldade. Agora tá, eu tenho que descobrir qual que é o nosso z. Z igual x ao quadrado. X é isso aqui. Então tá. Raiz de z vezes cosseno t. Cosseno t está ao quadrado e esse aqui está ao quadrado, porque está tudo ao quadrado. Mais raiz de z ao quadrado vezes seno t ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa raiz, cortar essa, cortar essa, cortar essa. Então tá, eu sei que z é igual a z vezes cosseno ao quadrado de t mais z seno ao quadrado de t. Lembra daquela propriedade que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t era igual a 1? A gente vai simplesmente aplicar isso. Então eu vou cortar isso daqui, colocar em evidência, cortar isso aqui e ficar em evidência, e vai ficar z igual z vezes 1. Perfeito, acabou. Que isso aqui seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Cosseno de 2t mais seno de 2, seno ao quadrado de t. Isso aqui é igual a 1, então z igual a z. Tá, tudo isso pra gente descobrir que z é a mesma coisa que z? Sim, basicamente foi isso. É isso. Então, ou seja, isso aqui já está parametrizado. Normalmente, você vai ver umas equações um pouco diferentes para você, tipo, não ter uma outra coisa assim. Só que lembra que esse z, ele provavelmente, muitas vezes, vai ser uma constante. Então, imagina que o z podia ser 9, o z podia ser... No caso, se ele fosse 9, que seria raiz de 9, 3. Então pronto, seria simplesmente isso aqui nossa parametrização. E aí não teria dificuldade nenhuma e beleza. Então, vamos lá. Não é difícil, pode parecer um pouco, mas não é. Faça aqui com calma que você vai ver que não tem erro.